Fala galera, bem-vindos ao canal Turma do Boi, a reserva moral do Cruzeiro. Como prometido, como vocês pediram nos comentários do último vídeo, a gente vai trazer hoje um vídeo sobre a SAF. O que é a SAF? Como vai funcionar? Quais são suas vantagens? Os perigos aí que o Cruzeiro também está exposto, né? E como a SAF vai ajudar a reestruturar o Cruzeiro. Para falar um pouco melhor com propriedade, eu trouxe um especialista aqui, o advogado Dr. Vitor Ferreira, que vai conversar com a gente aí um pouquinho sobre isso. Lembrando que a gente vai trazer esse assunto de uma maneira simples, evitar ali os termos mais técnicos, de uma maneira que todo torcedor, desde aquele que conhece um pouco e aquele que não conhece nada dessa lei SAF, do que vai acontecer com o Cruzeiro, possa entender de uma maneira muito simples. E é isso aí, vamos lá, Vitão. Se apresenta aí pra galera. Fala turma, sou o Vitor, sou advogado, estou fazendo uma pós-graduação em gestão do esporte e direito desportivo e falar sobre a SAF é muito gratificante porque desde que a lei foi assinada pelo nosso presidente eu venho lendo, relendo, estudando e querendo aprimorar. É uma lei moderna e óbvio que está 100% envolvida no meu clube, então o interesse dobra. E é isso, estou à disposição. Muito obrigado, Vitor. Então vamos começar do começo, né? Vitor, fala pra gente aí, o que é a SAF? A SAF é uma sociedade anônima no futebol. É um formato de se criar um clube empresa. A SAF foi criada em 2021. Porém, a gente já sabe que existem outros clubes empresas, que são, por exemplo, o Red Bull Bragantino, o Cuiabá, até o ano passado, era um modelo de clube empresa diferente da SAF. Figueirense, que foi um clube empresa que foi muito ruim. O Vasco, há uns anos atrás, também era um clube empresa. A SAF simplesmente é um formato de um clube empresa. É sempre importante lembrar também que, embora a gente tenha modelos aí como o próprio Red Bull Bragantino, que eu acho que é o melhor exemplo aí de um clube empresa no Brasil que deu certo, né? Enquanto ele não mudar para a SAF como ela é hoje, como ela está constituída, algumas vantagens, né, eles não vão ter. Então, assim, o Bragantino, até é importante falar que, por exemplo, o Bragantino trocou o nome, trocou o escudo, trocou as cores para poder privilegiar o patrocinador. E na SAF isso é possível desde que o clube que originou a SAF permita. Então, assim, é um exemplo também, né? Porque o Bragantino deu início aí a esse projeto. De empresa, né? Isso, na verdade, o Bragantino não é o precursor. O Vasco já teve um formato de clube empresa nos inícios do Eurico Miranda, que eu acredito, e não deu certo. E eles voltaram para o regime associativo. O Cuiabá, eu não sei quando que foi fundado, o clube empresa deles, mas também é um modelo. O Figueirense também teve um clube empresa agora recentemente, que até passou por um processo de recuperação. Até acompanhamos que os jogadores ficaram sem receber, deu aquele problema com a torcida, com violência com os jogadores. Existem alguns modelos de clube empresa que é permitido pela Lei Pelé. A SAF foi criada um modelo novo que ficou interessante para investidores tanto do Brasil quanto de fora ingressarem nos clubes brasileiros. Aproveitando que você entrou aí nessa parte aí de ser mais atrativo, eu gostaria que você falasse para a gente quais são as principais vantagens de um clube que hoje é uma associação vir a se transformar em uma SAF. O que isso traz de positivo para o clube? Então, como é público, a maioria dos clubes de futebol brasileiros tem déficit financeiro. O que seria isso? Tem muitas dívidas, tanto trabalhistas, tributárias, de contratos com patrocínios que foram cancelados. Isso geram dívidas e grandes dívidas. No caso do Cruzeiro em específico, temos aproximadamente mais de 1 bilhão de dívida. A vantagem da SAF, a principal, que pode ser feita de duas formas para pagar essa dívida. Tem o formato de centralização das dívidas do clube societário e também tem o formato de recuperação judicial, que seria o formato que, como fosse uma empresa normal, que tivessem quase falindo, pode-se fazer o processo de recuperação judicial. São esses dois formatos. E uma vantagem que é interessantíssima para clubes que estão praticamente em dia com seus débitos é que é um investimento a curto prazo diretamente no futebol. Ou seja, vai centralizar todas as dívidas e vai ter um investimento direto no futebol. É aquela coisa, né? O Cruzeiro hoje, ele tem... Eu até comentei no outro vídeo, o Cruzeiro não tem receitas previstas para 2023 e nem para
aliás, não tem receitas previstas para 2022 e nem para 2023, porque a gestão anterior aí que roubou o Cruzeiro antecipou várias dessas receitas e as principais receitas, né, que é a receita de televisão, que é aí o que engrossa o caldo aí da renda do clube aí, né? Então, assim, o Cruzeiro não tem como pagar as dívidas de curto prazo, que são as dívidas na FIFA, que só para esse ano aí, o que foi falado que são 50 milhões, né? 30 do Rodriguinho, mais 20 milhões ali do Arrascaeta e do Riascos, e não tem dinheiro para pagar, para manter o futebol girando, né? Pagamento de salário. A gente viu aí que a situação do administrativo do Cruzeiro ficou muito delicada, né? Com os jogadores tendo que fazer doações, pagando conta. A própria AGC aí criou uma campanha para poder arrecadar dinheiro e ajudar. Então, assim, o Cruzeiro estava numa situação precária. E se não viesse o Ronaldo ou outro investidor que fizesse esse aporte inicial, o Cruzeiro não tinha como continuar funcionando, né? É só deixar claro que a centralização das dívidas são as dívidas de teor trabalhista e as dívidas que correm em justiça comum. A dívida que a curto prazo, que até o Baú se falou agora, são dívidas recorrentes do futebol. Necessariamente, para quem for investir nesse futebol, precisa mexer nela diretamente, rapidamente, porque trava a transferência dos jogadores, né? A inscrição dos jogadores pelo time. Então, são dívidas diferentes. O Cruzeiro, especificamente, tem essas dívidas a curto prazo que são necessárias serem movimentadas pelo investidor, porém, a maior dívida do Cruzeiro são as dívidas a longo prazo, que são as trabalhistas e as de esfera civil. Essas que são centralizadas e podem ser pagas de uma forma especial, deixando o futebol rodar. Então, ou seja, o futebol vai rodar, vai gerar um dinheiro e as dívidas que são a longo prazo, ao invés de ir comendo o patrimônio e travando as contas, elas vão sendo pagas por uma fila, que é montada uma ordem, vai pagando nessa fila de credores e esses credores vão recebendo e vai assim por diante, vai movimentando a roda. Pois é, só para o torcedor entender aí de uma maneira mais... Trazer um exemplo aí recente, né, que foi a saída do goleiro Fábio. Ele tinha um passivo trabalhista com o Cruzeiro no valor de aproximadamente 15 milhões de reais. Então, se o Ronaldo assina um contrato novo com o Fábio, esses 15 milhões passa a ser uma dívida referente ao futebol que ele tem que acertar ali de maneira imediata. E como essa dívida está no CNPJ antigo, ela entra nessa conta aí que o Cruzeiro teria um prazo aí de 6 anos para poder fazer o pagamento. Então, isso impossibilitou que o Fábio continuasse jogando pelo Cruzeiro. Então, assim, eu já até comentei no outro vídeo que foi uma decisão acertada. Então, vocês podem ver aí como que isso impactaria no exemplo prático aí, né? Aproveitando a oportunidade, você poderia falar para a gente aí a questão do prazo para os pagamentos dessas dívidas aí trabalhistas, cíveis, como é que vai funcionar? Como que seriam pagas essas dívidas? As dívidas vão ser centralizadas em filas pelos tribunais correntes, Tribunal Regional do Trabalho e, no caso aqui de Minas Gerais, o TJMG. Assim, centralizadas, a SAF terá que destinar 20% das suas receitas correntes mensais para pagamento dessas dívidas, que vão ser de acordo com as prioridades, essas prioridades são critérios de lei, eu posso citar aqui que as questões trabalhistas recebem primeiro e assim por diante. Se o Cruzeiro, por uma má gestão do Ronaldo ou por não ter dado tempo, porque a dívida é muito grande, se não houver o pagamento dessa dívida no prazo aí estipulado pela lei, o que vai acontecer? A lei não diz claramente o que pode se acontecer, mas em resumo, o entendimento é que vai começar a executar todo o patrimônio do clube e, consequentemente, da SAF. Então, vai congelar contas do clube associativo, congelar contas da SAF e assim por diante. Aí depois vai executar os patrimônios físicos, que seriam os clubes sociais, a sede administrativa, as tocas da Raposa, entre outros bens que o Cruzeiro poderia ter, até ser pago. Mas, como é de praxe no futebol, vai primeiro congelar as contas, aí vai travar todo o sistema que foi construído para girar. Então, a gente vê aí que, por mais que muita gente tenha falado que
o torcedor não tem voz e tudo mais, é muito importante que o torcedor acompanhe o desenvolvimento da SAF, do projeto do Ronaldo. É importante também que o torcedor se engaje aí nas campanhas do clube de sócio, ir no estádio, consumir o Cruzeiro mais do que nunca, né? Porque existe quando o Cruzeiro foi comprado, foi falado ali que o Ronaldo seria solidário à dívida. O que seria isso, solidário à dívida? O que significa isso? O Ronaldo, ele vai entrar no caso se o Cruzeiro não conseguir pagar as dívidas com os bens dele, ou mesmo não pagar com a SAF, gerindo 100%, os bens do Ronaldo entram em jogo. Então, ou seja, se executar todo o Cruzeiro, não conseguir pagar todos os credores, vão começar a entrar na conta do Ronaldo, entrar nos bens do Ronaldo. Gosto de colocar para outros termos, para talvez as pessoas entenderem, o Ronaldo mais ou menos está como um avalista do Cruzeiro. Caso dê errado tudo do Cruzeiro e o Cruzeiro não consiga cumprir com as suas obrigações, os bens do Ronaldo e o Ronaldo está em jogo. É uma situação delicada, né? A gente fica muito esperançoso porque eu sempre falo que o Cruzeiro só precisa estar minimamente organizado para as coisas darem certo, né? A história do Cruzeiro mostra isso. O Cruzeiro já enfrentou aí times o Santos do Pelé, o Palmeiras da Parmalat. Até esse ano aí o Cruzeiro era o único time fora do eixo Rio-São Paulo a ser campeão brasileiro. Então, assim, o Cruzeiro, as coisas acontecem, né? Mas precisa do mínimo, que é o jogador ter a tranquilidade que no final no quinto dia útil ele vai receber o salário, a comissão técnica também, porque administrar, às vezes os jogadores já não são lá essas coisas, né? Ainda tem que administrar a questão do jogador estar desmotivado por conta de salário, então assim, é muito complicado, né? Então o estar organizado vai contribuir muito para o acesso do Cruzeiro e não só para o acesso do Cruzeiro, mas para o Cruzeiro voltar a ser um clube competitivo. Hoje o Cruzeiro não é mais um clube competitivo. O Cruzeiro não conseguiu ficar em nenhum momento do campeonato nesses últimos 2 anos acima do 10º colocado. Então, assim, é muito pouco. E aproveitando que a gente está falando aí sobre o que pode acontecer, né? Fala pra gente aí quais são as desvantagens da SAF. A gente já citou aqui uma desvantagem, né? Que no fim das contas, se tudo der errado, é quebrar de vez, quebrar o futebol. E a outra desvantagem que eu até estava pensando hoje mais cedo é, querendo ou não, afasta literalmente, assim, igual você falou, que precisa da torcida, precisa do torcedor para ajudar a gerir as finanças, apoiar o time com sócio torcedor, porém afasta literalmente o torcedor das decisões finais, que seria pelo sistema associativo que era até o ano passado, apesar da dificuldade de se entrar dentro do clube, ainda era possível. A pessoa poderia ser sócio individual do clube, passar por todo o sistema do Cruzeiro, mas poderia chegar lá entre ser conselheiro e até ser candidato a presidente, pessoa comum. Hoje, para cuidar do futebol, apenas comprando. Então eu vejo que é uma dificuldade e uma desvantagem. Acredito que sejam essas, não vejo outras. A gente tem que citar também a questão a vontade do torcedor. Não que o Cruzeiro ouvisse o torcedor, mas em determinados momentos, por exemplo, quando houve a renúncia lá da diretoria do Wagner, do Ronaldo Granado, o torcedor foi pra rua, pressionou e conseguiu, né, tirar os caras de lá do Cruzeiro. Isso não vai acontecer mais, porque além do Ronaldo tá colocando o patrimônio dele na frente, é bem provável que ele não vai fazer parte do dia a dia do Cruzeiro. Então, assim, as amarras políticas, elas são tiradas. Então, assim, o torcedor tem menos voz. Não que o torcedor tivesse antes, mas, por exemplo, protestos, essas coisas dificilmente vai funcionar. A gente pode pegar exemplo aí do próprio futebol inglês, né? O Manchester United, ele é gerido ali pelos Glazers, né? Os bilionários aí dos Estados Unidos que faz anos que eles protestam, que eles reivindicam uma melhora aí da gestão do United, e os caras não estão nem aí, porque eles são donos, né? Então, o que o torcedor do Cruzeiro já não tinha voz, agora acabou mesmo, né? Então tem essa desvantagem. Por exemplo, o Fábio não houve o acordo, né? E essa decisão foi uma decisão racional. O Sérgio Santos Rodrigues nunca tomaria essa decisão, porque, primeiro, ele já vinha de um trabalho horroroso. Então, assim, na verdade, o Fábio seria um escudo para ele, né? Tipo assim, renovei com o Fábio. Então, assim, isso traz
eu não sei nem se isso é uma desvantagem, né? Mas porque, em teoria, o futebol fica mais profissional. Só que quanto mais profissional fica, menos o torcedor vai ser ouvido, porque o torcedor é movido 100% das vezes pela emoção. São raros, por exemplo, o torcedor lá tinha um cara falando assim, não, mas se a gente fizesse um jogo com ticket médio de R$30, dava para pagar o salário do Fábio durante um ano. O cara não desconsidera que, por exemplo, o Cruzeiro, vamos supor que consegue uma renda de 1,5 milhão. Tem que descontar impostos, tem que descontar o custo operacional do estádio, aluguel. A Minas Arena bloqueia uma parte do dinheiro para poder acertar aquelas dívidas que a gente tinha com eles. Então, assim, o torcedor, muitas das vezes, isso era até um dilema que eu tinha comigo mesmo, quando a gente defendia a mudança do estatuto. Imagina um cara desse entra no clube com esse pensamento, que é o que acontece, né? Que são os nossos conselheiros, né? Então, assim, eu acho que vai ser, apesar de parecer ser uma coisa negativa, esse distanciamento vai ser positivo desde que o futebol funcione. Por que eu falo isso? Porque o futebol funcionando, o torcedor não tá nem aí, cara. O Itaí teve no Cruzeiro, fez o que fez, enquanto tava ganhando, o torcedor tava, gente, isso aí é coisa da mídia. Então, assim, esse distanciamento é ruim porque tem torcedor que é engajado sempre foi engajado com a política do clube, que quer o bem do Cruzeiro. Esse torcedor não vai ser mais ouvido, mas de contrapartida, esse torcedor, vamos dizer assim, leigo, ele também, a gente pode citar os conselheiros, né, que pra mim eles são o cara que deixa acontecer o que aconteceu no Cruzeiro. O cara, primeiro, ou ele não é cruzeirense ou ele não entende nada de futebol. Tem esse ponto negativo, mas tem que ver como que vai ser o resultado aí da gestão do Ronaldo. Eu, por enquanto, tô gostando, assim, das decisões que eles tomaram, está reformulando ali os bastidores do Cruzeiro no que diz respeito à estrutura operacional, aquilo que não entra nos holofotes, né? Por exemplo, fisioterapeuta, departamento de futebol, departamento de marketing. Já está começando uma mudança ali que eu acredito que vai ser muito positiva. Particularmente, eu dou todo apoio à SAF, principalmente pela situação do Cruzeiro. Vai trazer profissionalismo ao futebol, e o Brasil precisa disso. O futebol do Brasil, não vou falar que é amador, mas é muito sujo. E a partir que empresas entram dentro da gestão, elas estão, apesar delas estarem visando muito o lucro, mas o lucro tem que funcionar da forma correta. Para gerar o lucro, tem que ter a forma correta da coisa. Então vai ter profissionalismo no futebol, nos clubes. Se for de grande aderência e grandes investidores virem para o Brasil, vai ter que ter um profissionalismo nas ligas. Por isso que teve início daquele movimento para fazer ligas particulares aqui no Brasil, fora da CBF. Então, é tudo uma roda. A partir do momento que gera o profissionalismo dentro dos clubes, vai gerar profissionalismo de liga e isso vai gerar de receita. Sim, igual você falou, afasta os torcedores que são engajados politicamente no clube, que querem o bem do clube, que estavam lá brigando com o clube. Porém, ao mesmo tempo, para o torcedor que só acompanha o futebol e quer ver um jogo bom, ver um jogo bonito do seu clube de coração, pode ter isso, uma gestão bem coordenada. E aparentemente o Ronaldo está fazendo isso. Ainda falta alguns detalhes, falta a gente ver quem que vai ser o gestor da SAF, como que vai ser a diretoria que vai cuidar da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Porém, você já falou que está tendo grandes mudanças. E é isso. Está trazendo para o Cruzeiro profissionalismo. E é isso que a SAF prega, é o profissionalismo dentro do futebol. Eu acho que a gente conseguiu trazer para o torcedor uma visão aí mais simplificada do que é a SAF, né? E embora exista riscos, né? Como a gente comentou aqui, a própria, se não der certo, acabou, né? Tem muito ponto positivo também, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Ter um dono brasileiro é importante, porque o Ronaldo conhece a história do Cruzeiro, conhece como funciona o futebol brasileiro, que eu acho também que um investidor vindo de fora, trazendo um staff aí, montando um staff dele, por exemplo, o cara que comprou o Botafogo, o cara vai montar uma equipe. Quem garante que esses caras vão conhecer como funciona o futebol brasileiro?
por exemplo, no Cruzeiro, o Paulo André, que é um dos testas de ferro aí do Ronaldo, ele já jogou no Cruzeiro, então ele mesmo conhece coisas erradas do Cruzeiro lá de 2015. Tem outras pessoas que estão próximas ali também do Ronaldo, do Paulo André, da própria diretoria, o Sérgio, né? Então, assim, o pessoal que está ali no dia a dia vai falar assim, ó, a cultura do Cruzeiro é essa, precisa mudar para isso. Então, assim, eu acho que a gente saiu na frente por ser o primeiro, né? O investidor ser brasileiro, né, ter jogado no Cruzeiro, tem uma ligação ali, também conta muito, um ponto muito positivo. E é isso aí. Eu gostaria de falar que você entrou nesse detalhe que a gente saiu na frente, que é um ponto positivo. Tudo é novo, a SAF é nova, a gente não tem nenhum clube inicial que teve um modelo para ser copiado, nem nada, tudo é novo. Não podemos nos apegar a outros contratos que vão vir posterior ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi o pioneiro e o Cruzeiro necessitava daquilo ser feito às pressas, porque precisava movimentar o futebol. Com certeza, após o Cruzeiro, vai aparecer clubes com melhores contratos, com melhores condições, porque as pessoas vão enxergando o Cruzeiro como um exemplo e vai adequar para tentar melhorar. Então, é isso. Vamos apoiar a SAF, vamos apoiar o profissionalismo do futebol, vamos sim cobrar o Ronaldo para apresentar a gestão do futebol, apresentar a publicidade das contas, isso tudo a lei cobra, e isso a gente pode cobrar. Não é papel da imprensa fazer isso unicamente, o torcedor pode, hoje tem meios de ser feito pelo próprio torcedor, inclusive também cutucar a imprensa para se cobrar isso. Vamos apoiar e com certeza vai dar certo, porque apesar de todos estarem falando que o Ronaldo está visando lucro, para ter lucro precisa de um mínimo de futebol competitivo. Para ter lucro precisa dos jogadores dele estarem jogando em grandes competições, disputando grandes competições, sendo holoforte de grandes competições. Então, na pior das hipóteses, para o Ronaldo apenas ter lucro, vamos estar brigando com os cabeças. Podemos não ganhar? Podemos, mas estar brigando com os cabeças é melhor que a fase de 2 anos atrás, que é ficar abaixo do 10º na Série B. Eu concordo 100% com você, Vitor, e eu espero que o torcedor também, que a gente possa ter trago aí um pouco de luz aí pro torcedor. A gente teve até que dar uma estudada antes para não falar besteira, tomar um cuidado aí de passar a informação aí assertiva pro torcedor, mas em resumo é isso. Espero que tenha ficado claro, que o torcedor do Cruzeiro apoie a SAF, faça o sócio, ajude da maneira que conseguir, interagindo com os posts do Cruzeiro na rede social, assim, do jeito que ele puder. No próximo vídeo aí, aproveitando que eu tô falando aqui, eu vou falar sobre o sócio-torcedor, como ele é hoje. Eu vou tentar mostrar para o torcedor qual o plano que ele deve escolher, conforme os seus objetivos, porque o plano ficou um pouco confuso. Então, assim, vamos continuar trabalhando aí para facilitar o acesso à informação do torcedor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo. Se ficou com uma dúvida aí, manda nos comentários pra gente, o Vitor vai estar junto comigo aí para responder. E é isso aí, tamo junto, até a próxima.